E nós vamos estar aqui durante algum tempo falando sobre esses gigantes, ministrando sobre a sua vida, a palavra de Deus, e que em nome de Jesus essa série de mensagens possa realmente estar falando ao seu coração, que Deus possa estar ministrando a sua palavra na sua vida, na sua casa, na sua família. E eu creio que ao findar dessa série de mensagens, nós teremos grandes testemunhos para contar uns para os outros, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. E eu quero convidar os irmãos, então, que você que está aí conosco, você que talvez não seja da missão, mas está aí online, querendo receber de Deus uma palavra, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. E eu gostaria de convidar você para abrir aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48 ao 50. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 48 ao 50. A palavra de Deus nos diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi então meteu a mão no seu alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo de número 50. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós dependemos mais uma vez do agir do Teu Espírito Santo sobre essa palavra. Nós pedimos ao Senhor que ministra, Deus, no coração do Teu povo, que mesmo sem poder, ó Deus, se ajuntar, vir à Tua casa, à Tua igreja, estão sedentos de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e que nesse momento eu seja instrumento vivo do Senhor, para que em nome de Jesus a Tua palavra seja ministrada. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Sinta-se muito à vontade entre nós. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, o tema dessa série de mensagens é superando os seus gigantes, ou os nossos gigantes. E apesar dessa história, esse texto ser um texto muito conhecido, que é a batalha, ou a luta, ou a vitória de Davi sobre Golias, nós vamos perceber nessa noite que existem muitas batalhas na nossa vida, muitos gigantes na nossa vida, assim como era Golias, que muitas vezes eles são visíveis e outras vezes eles são invisíveis. E esse texto aqui, ele vai contar a história de muitas das batalhas de Davi. A trajetória de Davi foi de muitas vitórias e algumas derrotas. Mas nessa trajetória foram muitos os gigantes que batalharam, ou que guerrearam, ou que lutaram com Davi. E como eu disse, alguns desses gigantes eram visíveis, mas outros desses gigantes eram invisíveis. E hoje nós vamos destacar aqui
sobre o gigante do medo. Pastor Michael, domingo passado, ministrou a parte 1 dessa ministração. E hoje nós vamos continuar falando sobre o gigante chamado medo. Quem aqui nunca sentiu medo ou quem não sente medo? Nós estamos num período em que todos nós, muitas vezes, fomos ou estamos acometidos pelo medo, pelo pavor. Quando nós olhamos para o lado, quando nós olhamos na televisão, nós vemos pessoas queridas, pessoas próximas morrendo, pessoas perdendo entes queridos, perdendo amigos, perdendo emprego. Não tem como o medo assolar a nossa alma e tomar conta do nosso coração. Mas nós vamos aprender nessa noite que o medo, ele é um inimigo invisível. Ele é aquele tipo de inimigo que nós não podemos ver, nós apenas sentimos. E por isso muitas vezes nós não temos condições ou nós não sabemos como lutar e como batalhar e vencer sobre esse inimigo tão grande, tão feroz, chamado medo. Nós vemos aqui nessa trajetória de Davi que os gigantes ou os inimigos que foram mortos por Davi e seus guerreiros, em toda a sua trajetória, Davi matou, lutou em muitas guerras, e em todas essas guerras, tanto Davi quanto os seus guerreiros eram homens muito fortes, eram homens muito bem preparados. Os guerreiros de Davi eram homens muito bem armados, arquitetados, treinados desde a sua infância para a guerra. Assim como também os inimigos de Davi, os gigantes que Davi batalhava no seu dia a dia, em todas as guerras. Davi, ele tinha que batalhar, vencer guerras, vencer inimigos, vencer gigantes. Porém, todos esses gigantes que Davi lutava, que Davi batalhava, que se colocavam diante de Davi, eram gigantes visíveis. Era possível vê-los a longa distância. Era possível descobrir as suas estratégias de guerra. Era possível descobrir se eles estavam bem armados ou não. Era possível descobrir se eles eram fortes ou fracos. Era possível descobrir se eles estavam preparados ou não. Era possível descobrir se eram muitos, milhares de milhares, ou se eram poucos. Só que os gigantes que estão matando muitas pessoas nos dias de hoje, os gigantes que estão matando muitos crentes nos dias de hoje, nem sempre podem ser identificados de imediato. Esses gigantes se apresentam sem nenhuma aparência. Golias, ele tinha uma aparência. A aparência de Golias era um homem muito grande, muito forte, muito bem armado, guerreiro. E quando todos naquela região batiam o olho em Golias, o único sentimento que eles tinham era medo, muito medo. Porque era visível com quem eles estavam lutando, com quem eles iriam batalhar. Só que muitas vezes os gigantes que estão matando pessoas no nosso tempo são gigantes que não são imediatamente identificados. Eles se apresentam sem nenhuma aparência externa, mas caminham numa velocidade tremenda em nossa direção, na minha direção e na sua direção, para nos abater e para nos destruir. O primeiro deles, que inicia-se essa série de mensagens que nós vamos estar falando aqui durante algum tempo, é o medo. O desafio mais difícil da vida não é vencer o Golias que te afronta externamente,
mas sim vencer os gigantes que desafiam a sua alma. Os irmãos entenderam bem? O meu desafio, o seu desafio como cristão, como homem, como mulher, mais difícil não é vencer os grandes guerreiros, os grandes gigantes. Porque esses grandes gigantes, eles estão diante de nós todos os dias, todos os momentos, em cada minuto, em cada situação da nossa vida, aparece um gigante enorme, um Golias que nós temos que lutar, que batalhar. Mas o maior desafio não é vencer esses gigantes que nos afrontam todos os dias e que nós podemos ver, que nós podemos calcular, que nós podemos observar. Mas o pior gigante são aqueles que desafiam a nossa alma. O pior gigante é aquele que desafia o nosso interior. O pior gigante é aquele que desafia o nosso coração. O pior gigante é aquele que desafia os nossos sentimentos, as nossas emoções, coisas as quais nós não podemos ver e muitas das vezes não temos como controlar. E o medo é um deles. O escritor Augusto Cury, um dos grandes escritores do nosso tempo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, em um dos seus livros: existiram escravos que foram libertados e homens livres que se tornaram escravos. Existiram escravos que foram libertados, mas também existem homens livres que se tornaram escravos. E nessa noite aqui eu gostaria de estar compartilhando com você o que o medo pode fazer na nossa vida. O que o medo pode fazer na sua vida. O que o medo faz na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida da igreja do Senhor, na vida dos servos do Senhor. O que o medo faz na minha vida como pastora, o que o medo faz na vida do meu esposo como pastor. Porque como esse autor, Augusto Cury mesmo diz, às vezes nós estávamos escravizados, fomos libertos através da cruz de Jesus, mas mesmo livres, nós continuamos escravos. E o medo nos escraviza. O que é que o medo pode nos fazer? A primeira coisa, o medo nos impede de vislumbrarmos o tamanho do nosso Deus. A única coisa que todos os grandes guerreiros daquele lugar, ali onde Davi estava, ali naquela região, a única coisa que todos aqueles guerreiros que tinham ali eram grandes guerreiros. A única coisa que eles conseguiam enxergar era o tamanho e a força daquele gigante. É exatamente por isso que nenhum deles se atrevia a lutar com Golias. Porque quando eles olhavam para Golias, a única coisa que eles enxergavam era o tamanho, era a estatura, era a força de Golias, eram as muitas vitórias de Golias. E eles então recuavam. Mas a única coisa que Davi enxergava quando ele olhava para Golias era o poder e a força do seu Deus. Esse era o diferencial de Davi. Ele não era um grande guerreiro, ele não tinha estatura, ele não tinha força, ele não foi treinado para lutar, ele não tinha nenhuma armadura. O texto que nós lemos disse que Davi matou Golias sem que ele tivesse uma espada sequer na mão. Porque quando Davi olhava
para o gigante, quando Davi olhava para as circunstâncias, quando Davi olhava para os obstáculos, quando Davi olhava para as tribulações, quando Davi olhava para as dificuldades, a única coisa que Davi conseguia enxergar era o poder e a força do Deus que ele servia. Como você tem olhado para os seus gigantes, meu querido? Para os seus medos? Como você tem olhado para os seus inimigos internos, inimigos da sua alma, que muitas vezes não tem como você controlar, não tem como você visualizar, não tem como você lutar contra eles? Como você tem olhado para esses inimigos? Você tem recuado, assim como aqueles grandes guerreiros, ou você tem olhado para eles e assim como Davi tem visto o poder, a glória e a força do Deus que você serve? O que o medo pode fazer? Segundo, o medo aprisiona. Repita comigo, você que está aí online. O medo, ele aprisiona o guerreiro e liberta o covarde. Paulo Júnior gosta muito dessas frases. Anota aí, Paulo Júnior. Coloca no seu status, hoje ainda. O medo, ele aprisiona o guerreiro e ele liberta o covarde. Meus queridos, havia ali naquele lugar um exército de guerreiros que não conseguiram vencer Golias, porque o verdadeiro gigante a ser vencido não era realmente Golias, mas sim os gigantes internos que se aprisionavam, que aprisionavam a alma deles. Não era Golias que precisava ser vencido. Na verdade, o que precisava ser vencido ali, naquele momento, era realmente os gigantes que estavam na alma daqueles homens. Aqueles que eram guerreiros naquele lugar ficaram refém e viraram homens covardes, e aquele que era dado como covarde virou um verdadeiro guerreiro, vitorioso e lutador, porque quando ele olhou para os seus medos, quando ele olhou para Golias, a única coisa que ele enxergava era Deus. Não era realmente Golias. Eram os gigantes internos que aprisionavam a alma daqueles homens. E por estarem aprisionados, com sentimentos, com emoções, com medo de Golias, eles se acovardaram. Por causa do medo, eles fugiram. Por causa do medo, eles zombavam de Davi. Aquele exército de homens, diante das afrontas de Golias, já tinham perdido a batalha no mundo das emoções. Mesmo antes de lutar com Davi, com Golias, aqueles guerreiros já tinham perdido as batalhas, a batalha. Meu querido, às vezes nós perdemos as nossas batalhas antes mesmo de lutar por elas, porque são batalhas que nós perdemos no mundo emocional, na nossa mente, no nosso coração, a partir do momento que aqueles guerreiros começaram a ter medo de Golias. Ali eles já perderam aquela batalha. O medo fez desses guerreiros homens sem coragem, homens sem ousadia, homens sem força para lutar, porque já havia sido derrotado em suas almas. O medo é um adversário que não precisa lutar contra nós. Por isso, ele é um inimigo tão poderoso. O medo não é como Golias.
Ele não precisa lutar contra nós. Ele não vem contra nós. Ele não vem armado contra nós. Pelo contrário, nós somos derrotados por Ele o tempo inteiro. O medo aprisiona o guerreiro e liberta o covarde. O Senhor chamou a igreja, nos chamou para sermos guerreiros. O Senhor não nos chamou para nos acovardarmos. O Senhor não nos chamou para ficarmos aprisionados em sentimentos e emoções que vão nos destruir, que vão nos aprisionar, que vão nos levar a derrotas, que vão fazer com que os nossos inimigos zombem de nós. O Senhor não nos chamou para a gente se acovardar, mas o Senhor chamou guerreiros sim, para lutar e para ter vitória em nome dEle. Quem é você nessa noite? Você é um guerreiro ou você é um covarde? Você é um guerreiro do Senhor, mas por causa do seu grande gigante se tornou um covarde. Davi se tornou um covarde guerreiro. E aqueles que eram guerreiros naquele tempo se tornaram covardes. O que o medo pode fazer conosco? Terceiro, onde o Espírito de Deus está, não há prisão ou cárcere, mas há verdadeira liberdade. O texto vai nos dizer no versículo 45, que Davi disse àquele filisteu na hora daquela batalha. Quando aquele homem, quando Golias estava zombando dele, ele disse para Golias: olha, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu não tenho nada, eu não sou um guerreiro, mas eu vou até você com aquilo que eu tenho, e o que eu tenho é o Senhor dos exércitos, e é em nome dele que você vai ser destruído, porque você tem afrontado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde há o Espírito de Deus, não há prisão. O verdadeiro servo de Deus não pode estar aprisionado pelo medo, não pode estar encarcerado pelo medo, mas a palavra de Deus nos diz que quando há o Espírito Santo, há verdadeira liberdade. Pastora, qual foi o segredo de Davi em tudo isso? E eu creio que um dos mais poderosos foi que Davi venceu o seu medo pela força do Espírito Santo de Deus. Davi havia ensinado aquele exército de guerreiros a matar gigantes através da sua fé. Naquele momento que Davi derrotou Golias, Davi estava mostrando para todos aqueles guerreiros que não era suficiente a espada, a lança, o escudo, mas a principal arma que eles precisavam para vencer os seus gigantes era a fé no Deus que ele servia. Eu quero concluir nessa noite dizendo que o gigante do medo, ele não vem a prevalecer contra nós, os filhos de Deus. Que nessa noite nós possamos compreender que o Deus que nós servimos é Deus poderoso, é Deus que nos livrou e nos resgatou, é Deus que diz que nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos do medo. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos libertar dos nossos gigantes interiores. E existem outros gigantes que nos destroem, que acabam com a nossa alegria, que nos levam para uma prisão espiritual uma vida inteira, mesmo sendo livres por Jesus. Existem traumas, decepções, falta de perdão,
orgulho. São gigantes que se levantam contra nós, gigantes invisíveis, mas que podem destruir a minha vida e a sua vida. E eu te convido, meu querido, nessa noite, aí onde você está na sua casa, a se colocar de pé em nome de Jesus e a dizer para o nosso Deus e para a sua alma: eu não sou mais escravo do medo, aleluia. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou um guerreiro do Senhor, que foi liberto pelo Senhor para lutar, para ganhar, para ter vitória, não em meu nome, mas em nome do Deus dos exércitos do nosso Senhor. Aleluia, vamos adorar.